Boa noite, bem-vindos ao show de resenha. Com vocês, o bruxo, não, o mago, Alec William. Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço pra galera da Universidade Federal de Chernobyl. Fala, molecada. Tem ótimo nesse lugar, viu? Bom, no programa de hoje contaremos com a ilustre presença do nosso querido convidado, professor doutor Edson dos Santos Júnior, que vai conversar com a gente sobre sua mais nova pesquisa. Ele que é especialista em História e História do Esporte. Toca o programa, gordinho. Com vocês, o convidado da noite, Edson dos Santos Júnior, o Ed Show. Edson dos Santos Júnior, o Ed Show. Esse é o seu apelido, certo? Esse mesmo, grande Alec William. Então, meu querido, eu gostaria de saber como foi sua formação, por que você escolheu se especializar nessa área de História e História do Esporte. Muito bem, a área de História do Esporte reúne duas coisas que eu gosto bastante, que é a parte de História e os eventos históricos que aconteceram e aplicar isso no esporte, ver como teve essa influência, como que isso geriu e mudou a forma de você ver o esporte, como que o esporte, por exemplo, está hoje. Você vê as Copas do Mundo muito antigamente, eram de uma forma, hoje são totalmente diferentes. Hoje, citar um exemplo bem claro é, por exemplo, os patrocínios e tudo mais. Hoje você tem uma grande quantidade de patrocínios e tal. Você não é, preso só ao jogo. Você tem muita coisa por trás, tanto mídia, patrocínios, empresas e tudo quanto você puder imaginar que tem no esporte agora nesses grandes eventos. Muito interessante o que ele está falando pra gente, porque poucos sabem que isso está muito relacionado com a atual pesquisa dele, que mostra essa diferença entre Olimpíadas e Copa do Mundo pós-queda do muro e antes, ou seja, elas nem sempre foram assim, com essa grande pressão midiática, uso de tecnologia. E é sobre isso que a gente vai falar com ele, sobre essa mais recente pesquisa dele, certo, Edson? É isso mesmo. Eu gostaria de perguntar para você então, primeiramente, né, do começo, o que realmente significou o Muro de Berlim e o que foi a principal marca da sua queda? Então, o Muro de Berlim, ele não era só uma divisão física, era também uma divisão emocional, nacional, era uma divisão que mexia com as pessoas. O Muro de Berlim, ele feriu o sentimento de patriotismo alemão, acabou com isso, porque quando a sua capital está dividida em duas, uma controlada pelos Estados Unidos e outra controlada pela União Soviética, isso acaba com você. Isso acaba com, todo o sentimento nacional que você tem, porque você já não é mais dono do seu próprio país. Você acaba sendo controlado por alguém. E isso se refletiu, obviamente, nos grandes esportes. No futebol, por exemplo, em outras modalidades, a Alemanha competia com duas seleções nas Copas do Mundo. Olimpíadas, creio que lembro-me que chegou a ter a competição das duas Alemanhas, não uma contra outra, mas elas participaram. E na Copa do Mundo, ocorreu das duas Alemanhas se enfrentarem na fase de grupos. E uma coisa interessante que a gente pode citar sobre isso é que a Alemanha, além de ela ter duas seleções sempre, ela até o ano de 1990, que teve a reunificação mesmo da Alemanha como nação, que foi em outubro só, mas a gente chegou a ter falarem que o título foi da Alemanha mesmo como nação, mas na verdade o único título como nação da Alemanha foi o último título que tivemos da Copa do Mundo em 2014 contra a Argentina. Naquela final muito interessante no Maracanã, que estava muito bonito de ver, e foi realmente uma festa para a Alemanha, porque é difícil você viver um período com a nação separada e depois você ganha um evento assim, que é importante, é inegavelmente importante, como foi a realização da Copa do Mundo para o país da Alemanha. Houve um
crescimento do espírito nacionalista alemão novamente. Houve, só que de uma forma positiva. Houve esse crescimento e houve esse desenvolvimento que gerou no futuro, depois de um longo projeto na Alemanha, um título, um fruto, que envolveu tanto o caráter social quanto o caráter de treinamento mesmo. Legal. Bom, também gostaria de saber, já que você relaciona o esporte com essa queda e todas as consequências que vieram com esse mundo pós-muro, e o quão importante foram essas consequências para moldar o mundo como a gente conhece hoje em relação à globalização, a desenvolvimento tecnológico e até a uso muito forte da mídia, como você mesmo disse. O mundo hoje, pode-se dizer que a mídia ela é como um fator muito importante de influência. Tanto que ela é muito importante no esporte em geral hoje. Não, com certo? certeza. Você vê grandes canais, você vê grandes meios de transmissão, vínculos de notícias. Recentemente, o José Mourinho assinou pelo Manchester United e isso foi notícia em todo quanto é lugar. Instagram, Twitter, Facebook. O Liverpool que assinou com um goleiro turco, o melhor goleiro do campeonato turco, pra se falar a verdade, que é uma promessa. E tá tudo, tipo, a mídia tá em todo lugar, não tem como fugir. Mas em relação a muitos esportes olímpicos, isso pode-se dizer que melhorou muito para as Olimpíadas em si, porque como exemplo podemos citar o atletismo. Uma prova de 100 metros raso, atualmente, temos um resultado muito mais certeiro do que tínhamos antigamente. Por todo o conjunto de câmeras e pessoas que trabalham em cima disso para visualizarem com perfeição quem chegou primeiro. No caso do atletismo e muitos esportes na área do atletismo e nas Olimpíadas mesmo, a tecnologia veio como o pão que caiu do céu, como um maná mesmo. Sim. Porque foi num momento oportuno, Foi muito bom. foi muito positivo e foi interessante que agora você não tem mais essa dúvida, sabe? E o atletismo como uma prática precisa, principalmente nas corridas, atletismo e tudo mais, você tem que ter essa precisão. E agora você, por exemplo, não vai ter aquela dúvida de quem ganhou, daquele pezinho, daquele dedinho que está à frente, você não vai ter essa dúvida. Você vai ter tudo preciso, vai ter tudo registrado, quem chegou primeiro, qual foi o tempo, e a tecnologia nos proporcionou isso. Porque é difícil. O ser humano, por mais que ele tente, ele nunca vai ser tão preciso quanto uma máquina. É claro que o ser humano ele é muito bom, se treinado ele consegue fazer competentemente o trabalho, mas é difícil. Porque a máquina ela trabalha com a precisão, ela trabalha com a exatidão. E isso para o atletismo é perfeito. Não tem como você querer desvincular o atletismo da precisão. Você tem a precisão tanto para o cara praticar quanto para se marcar. E agora você tem os números certinhos. 1/10 agora, que antes podia ser por algum erro, podia não ser marcado, agora é marcado. E isso vai fazer toda a diferença, como está fazendo agora e como a gente vê. E não só nas tecnologias para as provas, as tecnologias que você tem de treinamento são muito boas, fazendo com que os atletas cada vez mais batam recordes. Certo. Bom, e com tudo isso, gostaria de perguntar para você como que é a principal relação do seu trabalho, que seria entre tudo isso que a gente discutiu, a globalização, pós a queda do muro, a influência da mídia, o uso da tecnologia, junto com o esporte atualmente. E eu gostaria que você contasse pra gente como se tornou as Olimpíadas e as Copas do Mundo atualmente, depois de toda essa influência que ela sofreu. Vamos usar alguns exemplos muito interessantes aqui. Com a Guerra Fria, com todo esse período, teve-se uma corrida tecnológica muito grande. Eles desenvolveram vários tipos de tecnologias, muitas na área militar e tudo mais. Só que o que aconteceu? Isso impulsionou a criar-se tecnologias que fossem ser aplicadas a muitas áreas. E o esporte foi uma dessas. Vamos pensar numa tecnologia muito recente, próxima da nossa realidade, que é a tecnologia do gol. Que por câmeras vê a linha da bola e tudo mais. Ah, pra ver. sim, aquele que fala se entrou ou não no gol, certo? Sim, sim. Foi usado na Copa do Mundo e
Até foi disponibilizado ao Brasil ter essa tecnologia até um ano depois como teste de graça. E uma coisa muito interessante também a se analisar foram as melhorias nas técnicas de práticas esportivas. Por exemplo, às vezes um esporte tinha determinado tipo de prática e foram se descobrindo formas de melhorar o desempenho do atleta e de ter uma durabilidade maior para esse atleta. Também podemos citar formas de treinamento físico que fazem com que alguns atletas, vamos citar o Roger Federer, por exemplo, com 34 anos, jogando muito tênis. São coisas que a tecnologia vem influenciando bastante no esporte, tanto na parte com os atletas como sem os atletas, que se encaixa mais nessa parte de regras, nessa parte de como vai ser praticado o esporte, no material esportivo. E a mídia é aquele negócio. A mídia foi um fator crucial para isso, porque a mídia começou a fazer uma divulgação massiva, foi dando espaço para os esportes em vários lugares, coberturas completas de competições como Olimpíadas, jogos, campeonatos mundiais, copas mundiais. Por exemplo, nunca se imaginaria que você ia transmitir a Copa do Mundo de futsal, ou até mesmo o campeonato mundial de judô, de karatê, de várias outras coisas. Hoje você tem isso muito próximo, é só você ligar a sua TV e tudo mais e vai estar lá, provavelmente. E em relação a essa parte da mídia, eu gostaria de saber, como que eu posso te dizer? Meio que a pressão é tão grande da mídia e dos patrocinadores em cima dos eventos, que não é à toa que atualmente se tornaram mega eventos, graças a todas essas influências, que muitas vezes eles não podem acabar sendo maior do que o próprio evento pela sua influência, pelo o que eles significam dentro da competição. Como, por exemplo, eu ouvi falar que a Coca-Cola é uma patrocinadora das Olimpíadas, certo? É a principal patrocinadora das Olimpíadas. Exato, então. Rola meio que algo meio estranho, porque a principal patrocinadora produz um produto que os atletas não podem consumir. Isso é verdade. A Coca-Cola também patrocina a Copa do Mundo, é um dos patrocinadores também, só que o principal no caso da Copa do Mundo seria a Adidas. E no caso da Adidas, alguns atletas têm acesso realmente, Sim. Tanto que alguns são atletas que são realmente patrocinados pela Adidas. Inúmeros exemplos temos. E uma coisa interessante no caso da Coca-Cola é a conveniência, porque principalmente empresas grandes, indústrias gigantes como a Coca-Cola sentem essa necessidade de investir, porque o nome delas vai ser vinculado a isso. A TNT Energy Drink, por exemplo, não sei se muita gente sabe, mas ela é bebida que muitas pessoas consomem. E ela é patrocinadora de algumas equipes da Fórmula 1. Não sei se vocês já perceberam, já se ateram nisso, mas muitos corredores, quando estão tomando o que eles tomam, que não é energético, é uma bebida especial para eles tomam e lá na lata está estampado geralmente o logo de uma empresa. É a Red Bull, como o próprio nome já diz, tem o logo da Red Bull, a garrafa da Red Bull mesmo. E a TNT também é uma dessas indústrias de energético que também patrocina. E isso é tudo questão de conveniência. Depois desse período da queda do muro e tudo mais, teve-se esse pensamento de se vincular ao esporte e algumas outras áreas para ter visibilidade. Porque, querendo ou não, as Olimpíadas tem muita gente que assiste. É claro que tem gente que gosta mais de atletismo, gente que gosta mais de futebol, mas essas pessoas vão assistir. Um momento ou outro elas vão estar lá acompanhando. E isso é o que vai fazer a diferença. Porque você vai ver lá Coca-Cola no estádio, você vai ver no estádio olímpico Coca-Cola. Aí você vai pensar, nossa, eles podem não tomar, mas você pode. E o que você vai consumir? Uma coisa que está lá, uma coisa que está próxima, que tem um nome grande.
Em relação a todo esse efeito que o futebol, os esportes olímpicos sofrem pelo uso da tecnologia, você acha que isso é totalmente benéfico ou pode também trazer coisas ruins? Se estuda muito que a tecnologia ela faz um grande bem para o esporte. Mas você pega exemplos como o futebol. Pensa que se tudo fosse Revisado e todas as tudo jogadas. mais, ia perder toda aquela... Perderia a essência do futebol. Perderia a essência. Vamos pegar o Pokal de 2013 e 2014, no mesmo ano que o Bayern e o Borussia 2013, 14 não, 12 e 13, onde Bayern e Borussia decidiram, fizeram uma reprise da final da Champions. O Borussia Dortmund teve uma determinada jogada que cruzou-se a bola na área, o Ramos cabeceou, a bola entrou no gol, a bola estava nitidamente dentro do gol. Isso foi fato. Só que o juiz optou por não dar gol, porque ele não viu o gol. Sim, fica a critério dele. E isso é o que acaba diferenciando o futebol, diferenciando os esportes. Porque, cara, vai ter toda aquele sentimento depois do jogo, nossa, não ganhamos, o juiz roubou, coisa assim. E isso é uma das coisas que torna isso o futebol. Nesse caso nem tanto, eu acho que poderia sim ter usado e tudo mais, só que em alguns casos menos óbvios, usei esse caso como exemplo porque ele foi muito claro na situação, mas em alguns casos menos óbvios, quando a bola tá na linha, passa um pouquinho. É muito divertido você ver isso e ter aquela dúvida, aquela sensação de medo, de desespero, seu time numa final de campeonato, dependendo do gol e tal. Mas podemos dizer também que foi muito importante porque senão os esportes olímpicos talvez não tivessem os mesmos resultados que obtiveram hoje. Porque, vamos supor, no atletismo, 100 metros rasos, ficou algo muito mais certo na hora da chegada, graças ao número de câmeras e as pessoas que trabalham ali para detectar realmente quem chegou primeiro. Isso, não, nesses casos, principalmente no atletismo, a tecnologia foi muito boa. Agora você não vai ter dúvida geralmente de quem ganha. Agora você vai poder medir o tempo certinho. Você não vai ter tanto problema como antigamente, que eram só com pessoas e tal. Mas agora você tem essa certeza, você não vai ter aquela dúvida. Muito bom. Edson, podemos dizer então que antes da queda do muro, tínhamos eventos de futebol, no caso as Copas do Mundo, e eventos de esportes olímpicos, as Olimpíadas. E após a sua queda, com toda a globalização, desenvolvimento tecnológico, influência da mídia, podemos dizer que se tornaram verdadeiros mega eventos, onde investem muito, transmitem para todo mundo e vendem um verdadeiro show para as pessoas. Realmente isso. Esse é o ponto. Antigamente, por mais que você tivesse esses eventos e as pessoas, por exemplo, o Brasil é um país do futebol desde sempre. E isso é inegável. E por mais que mesmo em 70 tivéssemos tido toda aquela comemoração da Copa e tudo mais, ainda não era aquele evento que todos viam. Não era como hoje. Comemoravam aquilo. Hoje, muitos países... o mundo para acompanhar. O mundo para acompanhar as Olimpíadas e as Copas do Mundo. Sim. É inegável que eles, ao invés de eventos, hoje são mega eventos. São coisas que param o mundo. Por exemplo, no Brasil foi mais ou menos isso. Algumas escolas pararam por conta das Copas do Mundo. Para assistir os jogos, O Rio né? de Janeiro vai parar para as Olimpíadas. Com certeza. E é isso que é o diferencial hoje. Antigamente você tinha, mas por mais que você tivesse os eventos, você não parava. Não havia uma mobilização total e tudo mais. Era só... Até porque não eram todos que tinham acesso a assistir os jogos. Hoje é muito fácil. Hoje é fácil, porque muita gente tem TV. Por mais que a pessoa, por exemplo, não, eu sou uma pessoa de baixa renda e tudo mais, na realidade que a gente vive aqui, pelo menos no Brasil, todo mundo tem, a maioria tem uma TV. E consegue acompanhar os jogos. E faz parte da nossa identidade acompanhar o futebol. Certo. E até os esportes olímpicos, principalmente com a chegada deles ao Brasil, com os jogos no Brasil. E é isso que mudou dos tempos pra cá. É basicamente isso. Muito legal. Bom, gostaria de agradecer a presença do nosso querido público. Mais uma vez a
galera da Universidade Federal de Chernobyl, ao meu querido amigo Edson, o Ed Show. Muito obrigado. Nosso grande especialista. Uma boa noite e muito obrigado pela presença no programa. X gon' give it to you. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real.